Em Efésios capítulo 4, dos versículos de 11 a 16, fala sobre os 5 dons ministeriais da Igreja de Cristo, que são para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da Igreja. Eles são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons ministeriais são dádivas do Senhor para o serviço espiritual da Igreja, para que ela exerça sua missão profética proclamadora do Evangelho de Cristo de modo eficaz. Uma igreja sem a operação dos 5 ministérios é uma igreja vulnerável às heresias. E se nós notamos essa deficiência no tempo das 7 igrejas da Ásia, quanto mais nos dias atuais. O apóstolo é aquela pessoa encarregada de fazer missões, de abrir novas igrejas, de iniciar novos projetos sociais. A origem do seu nome significa enviado, mensageiro ou embaixador. É um chamado para representar aquele que o enviou, sempre procurando expandir o reino de Deus. Os apóstolos abrem caminhos, lançam os fundamentos da igreja e é através deles que os líderes são preparados, separados e treinados para as suas funções. Eles são aqueles que fiscalizam as doutrinas de Cristo nas igrejas. O profeta é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando com a sua igreja. O seu chamado é para consolação, exortação e edificação do corpo de Cristo através da palavra revelada. A origem do seu nome no grego significa aquele que expõe, e é por isso que ele traz uma mensagem de Deus para alertar o seu povo e dar direcionamento à igreja. Os pastores são aqueles que cuidam da vida espiritual das pessoas. Eles também cuidam daqueles que estão doentes na fé. Sua função é conduzir, proteger e alimentar as ovelhas de Cristo. Ele consegue enxergar além do que as pessoas enxergam de si mesmo e ajuda as pessoas a descobrirem qual o seu dom e a sua vocação espiritual. Outra coisa muito importante é que o pastor não deve ser o presidente da igreja e nem estar envolvido nos assuntos administrativos, porque isso lhe irá tomar muito tempo. Como ele tem o dom de ofício, ele precisa estar completamente envolvido no serviço espiritual, no ensino da palavra, no cuidado das ovelhas, nos assuntos referentes a gabinete. E essas questões administrativas devem estar nas mãos do ministério eclesiástico, que é composto por diáconos, presbíteros e bispos. O evangelista é aquele que anuncia as boas novas. Ele é aquela pessoa que tem facilidade de criar relacionamentos e explicar de forma fácil e clara a mensagem do evangelho para as pessoas. Ele também consegue ganhar almas até mesmo pelas oportunidades mais improváveis e levá-las a Cristo. Ele também é responsável pelo crescimento quantitativo da igreja. O mestre tem a visão voltada para a palavra de Deus e está sempre atento ao que ela tem a dizer a respeito de tudo. Geralmente possui facilidade de interpretar textos complexos e difíceis de entender. Sua função é se aprofundar nas Escrituras e ensinar à igreja de forma detalhada a palavra de Deus. E assim como os apóstolos, os mestres fiscalizam as doutrinas de Cristo nas igrejas, combatem as heresias e dão direção ao povo para que não se desviem do caminho da verdade. A revelação da palavra marca o ministério do mestre. Infelizmente, a ausência dos 5 ministérios faz a igreja retroceder na direção em que Cristo quer levá-la. No tempo das 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, nós vemos as igrejas de Sardes, Pérgamo e Tiatira, o quanto elas toleravam a imoralidade, a idolatria e as heresias. E acabou vindo sobre o mundo um tempo de grande escuridão, de grande engano espiritual. Até que os grandes avivamentos, eles encerraram esse período de trevas e hoje nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento espiritual, um tempo em que as pessoas estão sendo preparadas para aceitarem a liderança daquele que nega tanto o pai quanto o filho e que os 5 ministérios de Jesus, eles estejam sendo colocados nesse tempo para que possam funcionar como um escudo protetor
autor, impedindo que as heresias e toda sorte de engano opere no seio da igreja. Amém.